Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? Eu tava scrollando ali o Instagram e me apareceu um problema que era esse problema aí que vocês estão vendo aí na tela, Repeated Character. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o LeetCode. Eu já falei anteriormente sobre esse site. É um site que exige um pouco de conhecimento interno das coisas. Eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando enquanto eu vou resolvendo o problema, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos ler o problema ali, é o problema 2351, first letter to appear twice, ou seja, a primeira letra que aparece duas vezes, tá? Dado um string S, que é o nome aqui do parâmetro, tá? Consistindo de letras ali que estão minúsculas do inglês, retorne a primeira letra que aparece duas vezes. Então se você pegar aqui o input 1, por exemplo, ó, você vai ver ABC e C. Então, output é C, tá? É sempre bom você dar uma olhada nos exemplos, às vezes você entende só pelo exemplo. Mas se você estiver fazendo uma entrevista, é muito importante que você leia tudo com calma e não seja muito ansioso, tá? E eu falo isso justamente porque eu sou uma pessoa ansiosa. E muitas vezes no começo da minha carreira eu pegava uma tarefa e ia resolvendo igual louco. Quando eu acabava vendo que eu resolvi algo que não era para resolver, entendeu? Então era tempo jogado no lixo. Não faça isso. Então, exemplo 2 aqui, ó. ABCDD. Então, output, que é a saída, é D porque é ele que aparece duas vezes. Aqui são as constraints, tá? Ali está falando o tamanho da string, que vai ser menor que 100. E também que tudo consiste ali de letras minúsculas. E vai ter sempre, ó, sempre pelo menos uma letra ali que se repete, tá? Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que você vai ver aqui, que eu falei que você precisa entender, é que uma string é um vetor ou um array, não seria um array, tá? Porque array, na verdade, é como se fosse um encapsulamento de um vetor, tá? Depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso se vocês quiserem saber um pouco mais. Mas assim, não vamos nos prender aqui à nomenclatura, tá? Não é esse o ponto. Mas voltando, então tá. A primeira coisa que eu tenho que saber aqui para lidar com a string é que eu tenho que saber que eu preciso lidar com um array de caractere. Toda string é um array de caractere. Como que eu sei disso? Porque eu programei em C na faculdade, então eu tinha que saber isso. Lá não tem o objeto string em C, por exemplo. Você tem que definir um vetor de caracteres com um tamanho específico. Por que que no Java tem essa string? Porque tem um objeto lá que faz isso para você, mas por debaixo dos panos é isso que acontece. Então, só com essa explicação, você já pode ver que tem coisas simples que você usa no seu dia a dia que você não necessariamente sabe como funciona por debaixo dos panos. E se você não sabe isso, fica um pouco difícil de você resolver certos problemas, tá? Talvez não seja esse, mas talvez outros problemas sim. Então vamos começar. Primeira coisa que eu preciso saber então, vai me retornar aqui os caracteres, tá? Escrevi errado. Ah, algo legal aqui para ser dito. Quando você está numa entrevista, normalmente você vai programar em algo assim, tá? Não vai ter IDE, não vai ser tão simples. Mas normalmente as entrevistas é assim. Eu conduzo entrevistas assim também lá onde eu trabalho. E só que um pouco lá diferente. Lá a gente não compila o código. Aqui eu vou compilar e tem que passar nos casos de teste, tá? Então vamos lá. Eu vou resolver aqui com a ferramenta que vocês utilizam mais, que é a primeira coisa que vocês aprendem, tá? Que eu vou usar aqui um array list. Só que assim, eu já vou indicar para vocês que esse não é o melhor cenário e depois eu vou falar o porquê. Só que como todo mundo usa meio que por padrão, assim, preciso lidar com algo, armazenar algo na memória e normalmente todo mundo utiliza a lista. Então, vou fazer com a lista. Vou chamar de letters, tá? Letras. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que percorrer ali um a um, né? Então vamos colocar aqui. Eu vou desenhar aqui como que seria a solução, como que eu penso na solução antes de eu implementar o código, tá? Acabei me precipitando ali um pouco. Vamos pegar aqui essa letra. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que passar letra a letra, mas pense, eu tenho que verificar em algum outro lugar
as letras que já foram. Então imagine. Então vamos fingir que esse daqui é meu array. Eu não vou colocar tudo aqui, vocês já vão entender, tá? Então a primeira vez meu array vai estar vazio, tá? Então quando eu chegar no A, o que eu tenho que fazer? Verifico se tem algo. Só que na primeira vez não tem. Então tá tudo bem. Se não tem nada, eu só coloco aqui. A. Quando chegar no B, eu olho se o B está aqui nesse array. Se não tá, eu vou lá e coloco. Porque se fosse AA, imagine, eu verifico se o A tá, então já retorno. Então a primeira que vai repetir já ia ser o A, tá? Mas não é o caso. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui o B. Aí chegou no terceiro caso, é o C. A gente passou por aqui e verificou, não tem nada. Então, vamos lá. A gente vai verificar aqui, vai ser C. Quando chegar no quarto caso, perceba, a gente vai olhar, é C. O C já existe aqui? Existe. Então, então já posso retornar aqui, a solução do meu problema é C. Em resumo, é isso que eu vou codificar lá, tá? Então, vamos voltar para o código. Então, como que a gente faz para percorrer um código? A gente usa o for. Vou usar o for padrão aqui. A gente precisa ver o tamanho. Enquanto o i, que é o tamanho do index ali, for menor que o tamanho do nosso vetor. E aqui eu vou incrementar 1 a 1. Então vamos lá. Eu preciso pegar o caractere da vez. Então eu tenho que acessar o index aqui. Perdão. Vou copiar o nome aqui para ficar mais fácil. E daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente aquilo que eu falei para vocês. Se o caractere atual, você pode até chamar de current character, se ficar mais fácil para você. Eu gosto de sempre deixar as coisas muito claras, tá? Um código bem escrito é um código que qualquer um pode entender, tá? Então vamos lá. Se letters não contém o meu caractere, o meu current character, então vamos negar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu caractere, certo? Add. Se ele contém, logo eu já retorno, certo? Porque o que a gente quer aqui no problema? A primeira letra que aparece duas vezes. Logo, se ele contém, eu já sei que ele contém. Então eu posso retornar esse cara. Perceba, aqui está faltando um return, tá? Porque esse for poderia rodar. Só que assim, ó, na constraint do problema, aqui não fala, tipo assim, se não tiver nenhum caso, retorne -1. Às vezes é isso que acontece. Nesse caso não tem. Então o que eu vou fazer? Eu posso retornar aqui qualquer coisa que não vai ser um problema. Então vou colocar A. Não importa. Então vamos ver se o nosso código vai rodar e vai funcionar. Passou aqui, ó. Passou no caso 1, passou no caso 2. Se você colocar no submit ali, tem outros casos. Também passou, tá? Porém, esse código ele não é o mais eficiente. Eu vou te falar o porquê. Quando a gente utiliza um array list, aqui o array list ele pode ter letras repetidas, tá? Então talvez eu não quisesse isso, mas esse não é o ponto, porque se tiver repetido, nesse caso, nesse problema aqui, não vai ter repetido. Só que tem um problema. Sempre que você dá um contains dentro de um array list, imagine que esse cara aqui tem, por exemplo, Z. E vamos colocar F. E vamos dizer que aqui, ó, a letra escolhida foi J. Se você olhar, não tem J aqui. Mas vamos dizer que aqui no final tivesse J. E aqui nesse vetor não tem J. Só que quando eu chegasse no J, eu ia ter que percorrer toda essa lista para eu descobrir se tem ou não. O meu contains ia ter que percorrer tudo. E daí ele ia perceber que não tem. Aí eu te pergunto, teria alguma forma da gente verificar de certeza
Se contém ser muito mais rápido, e a resposta é sim. Tem aqui uma estrutura de dados que é um hash set, que é uma tupla, acredito eu, em outras linguagens, não tenho certeza. Eu posso simplesmente alterar aqui e vai ficar muito mais rápido. Por quê? O hash setting ele funciona com hashing. E eu já vou explicar para vocês como funciona hashing, tá? Eu não lembro se aqui é add, tá? Quando a gente utiliza hash set ou se é set. Vamos testar aqui. Vou rodar com set só para a gente ver. Não é set, não lembro se é put. Vou colocar add, vamos ver. É add, tá? Vou colocar para rodar de novo, dar um submit, ver se tudo voltou, tá funcionando normal. E beleza, funcionou tudo certinho. Se você olha assim, parece que, cara, não alterou em nada. Só que grandes empresas, elas vão prezar pela eficiência do seu código. Então, o hash set ele se encaixa aqui em duas coisas melhor que a lista. A primeira delas, um hash set não aceita caractere repetido. E a segunda, o hash set ele é como se fosse uma caixinha e toda vez que eu dou um contains lá, ele faz como se fosse o seguinte, tá? Óbvio que eu estou super simplificando aqui. Você vai me mandar o C, aí eu vou fazer um cálculo aqui, literalmente um cálculo, tá? Esse cálculo se chama hashing. E daí, o que esse hash me retorna? Ele me retorna uma posição de um index. Sim, por debaixo dos panos, mesmo o hash set trabalha com vetor, tá? E daí o que ele vai me retornar aqui? Nesse caso, supondo que ele me retornou 0, 1, 2. Então ele me retornaria 2. Então qual que é a diferença? A gente fala que esse código é um código constante. Na complexidade de código a gente chama isso de odd1. E odd1 é como se eu soubesse exatamente o endereço do que eu estou buscando. Enquanto, quando a gente estava falando com a lista, então deixa eu colocar aqui, ó, o hash set no Java ou a tupla é igual ao de 1. Então eu vou colocar assim. Para o método contains, tá? E também para outros métodos, como add, mas enfim. Eu só quero explicar algo mais simples aqui. Se vocês quiserem, gostarem desse vídeo, eu posso fazer vídeos um pouco mais detalhados. Enquanto o ArrayList, ou uma lista em outras linguagens, enfim, o contains dele é odd-n, que a gente chama. Esse odd-n tem a ver com a complexidade de tempo que a gente leva para executar aquele código, tá? E o que isso significa na prática? Significa que, dependendo, eu poderia ter aqui, imagine que eu tivesse 5.000 itens. Se eu tivesse um array list, podia ser que eu tivesse que passar pelos 5.000 itens, enquanto com o meu hash set, com a minha tupla, que ele é odd1, é o que a gente chama de tempo constante, é como se eu soubesse exatamente o endereço na memória onde eu tenho que ir. Então, esse código, ele funciona muito mais rápido do que um array list, tá? E talvez no dia a dia você não perceba a importância disso, porque você não lida com inúmeros dados, sabe? Então fica um pouco difícil quando você está começando, isso não é tão claro. Só que quando você trabalha, por exemplo, que nem eu trabalho no banco, trabalho com Pix, imagine milhões de Pix que acontecem todos os dias. Logo, essas coisas passam a ser muito importante e interessante que você saiba. Entende? Então, grandes empresas como Amazon, Google, Netflix, empresas assim, elas vão te passar um teste desse e elas vão inclusive te perguntar, tá, mas você pode resolver? Se tiver uma forma mais performática, elas vão te perguntar, tem como você deixar esse código mais rápido? Daí você vai ter que saber, baseado no problema, no que você entendeu. E elas vão te perguntar qual que é a complexidade de tempo de execução desse código e qual que é a complexidade de espaço. O espaço nada mais é do que quanto que você gastou aqui de espaço, tá? Por exemplo, vamos dizer que eu precisasse só de uma variável temporária. Nesse caso aí seria odd1. Se eu precisasse manter num array list, seria odd-n. E assim por diante. Cara, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito que vocês colocassem no comentário se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo é muito comum lá fora. O pessoal resolve, explica esse tipo de coisa. Isso pode agregar muito na sua carreira. E no vídeo de hoje é isso. Tamo junto. Já se inscreve no canal, deixa aí seu like e manda pro seu amigo aí que tá aprendendo a programar. Tamo junto, é só o começo.